Oi pessoal do primeiro ano, aqui é a Prof. Daniele trazendo os conteúdos dessa semana. Essa semana a gente vai retomar um pouquinho os ácidos nucleicos. A gente ainda está no capítulo 3 do módulo 1, que é a composição química da vida, né? E em trabalhos anteriores, em atividades anteriores, eu comentei com vocês que eu iria retornar um pouquinho nos ácidos nucleicos, que ele é um conteúdo importante e depois, quando a gente for ver núcleo, a gente vai voltar neles de novo, tá? Então, essa semana a gente vai falar especificamente dos ácidos nucleicos. Então, para começar, eu coloquei aqui, reproduzi aqui nessa apresentação, esse esquema que eu mandei para vocês lá na atividade, pela agenda digital, né? Esse esqueminha que eu montei, isso aqui é um mapa conceitual, até para vocês terem uma ideia de mapa conceitual, porque foi uma das tarefas que eu solicitei para vocês, né? Construir um mapa conceitual da composição química da vida. Então, eu construí esse mapa conceitual aqui, que é específico dos ácidos nucleicos. Então, tá lá na atividade dessa semana. E vocês vão transferir, tá? Vocês vão copiar ele no caderno de biologia. Professora, eu posso, ao invés de copiar, imprimir na minha casa, que eu tenho impressora, e colar no caderno? Pode, tá? A ideia é que vocês copiassem, porque aí é uma forma também da gente fixar, tá, a informação. Mas, se vocês têm como imprimir, tá, vocês podem imprimir e colar no caderno. O interesse é que a gente tenha essa informação no caderno, para a gente, toda vez que precisar, voltar facilmente nela. Até porque, quando a gente chegar lá no estudo do núcleo, a gente não vai estar com o capítulo 3, né? Então, fica mais fácil de acessar no caderno as informações referentes aos ácidos nucleicos que a gente vai precisar no estudo do núcleo. Então, eu mandei esse esquema, esse mapa conceitual para vocês sobre ácidos nucleicos. E agora a gente vai ver um pouquinho, né? Vai conversar um pouquinho sobre essas informações. Então, para começar, por que ácidos nucleicos, tá? Eles têm esse nome porque eles são ácidos que foram observados pela primeira vez no núcleo das células. Eles são moléculas, tá? No formato de polímero, lembrando que o polímero ele é uma molécula que tem uma repetição de uma molécula menor. Então, ele é uma molécula grande, mais elaborada, que tem inúmeras moléculas menores de forma repetida, que são chamados de monômeros. Então, os polímeros são formados por uma sequência de monômeros. No caso aqui dos ácidos nucleicos, eles são polímeros formados, então, por monômeros chamados de nucleotídeos. Mas o que é um nucleotídeo? O nucleotídeo, ele é uma molécula formada, então, de 3 elementos básicos. Um fosfato, tá? Um ácido fosfórico, uma pentose, que é um carboidrato do tipo monossacarídeo, e uma base nitrogenada. Então, ele vai ter esses 3 elementos conectados, e esses 3 elementos, então, formam essa molécula chamada de nucleotídeo. Tá? Mas, quem são, então, os ácidos nucleicos que eu estou me referindo? Existem 2 ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Ambos os ácidos nucleicos, DNA e RNA, são formados por nucleotídeos. Os nucleotídeos do DNA e do RNA são os mesmos, professora? Não, não são os mesmos. Eles vão ter a mesma estrutura organizacional, então eles vão ter um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada, porém, eles vão ter diferenças nessa estrutura, principalmente da pentose e da base nitrogenada. Então, na organização do DNA, eu vou ter uma pentose específica e bases nitrogenadas do DNA. E lá no RNA, eu vou ter uma outra pentose e bases nitrogenadas do RNA, tá? O fosfato é o mesmo. A estrutura de fosfato, tanto do DNA quanto do RNA, é a mesma.
certo? Então, DNA. O que é o DNA? É o ácido desoxirribonucleico. Ele ganha esse nome porque a pentose dele, né, ou seja, o carboidrato do tipo monossacarídeo que compõe a sua pentose, é uma desoxirribose. Então, ele leva o nome da sua pentose, né, lá na descrição do seu nome. E nucleico, porque ele foi observado no núcleo, ok? Qual é a função do DNA? Tá? O DNA, ele é mais conhecido, né, ou popularmente conhecido por material genético. E é essa função dele mesmo. Ele carrega todas as nossas informações genéticas, ou seja, as informações que a gente recebe do nosso pai e da nossa mãe. E essas informações, elas são necessárias para que a gente realize o nosso controle metabólico. Então, para que a gente tenha estrutura do nosso corpo e que essa estrutura desempenhe determinadas funções para manter esse corpo ativo, funcionando, a gente precisa desse controle que é feito pelo DNA. Então, ele tem a informação e a partir dessa informação que ele tem, ele faz esse comando do metabolismo. O DNA, ele é composto por duas cadeias de nucleotídeos. Então, ele vai ter duas moléculas, né? Duas sequências de nucleotídeos, tá, interligadas. Então, ele vai ter essas duas fileiras de nucleotídeos interligados. Essa interligação entre essas duas fileiras é feita por pontes de hidrogênio. Em alguns momentos ele vai ter duas pontes fazendo a ligação, em outros momentos ele vai ter 3 pontes fazendo a ligação. Essas pontes, elas vão variar de acordo com quem está fazendo a ligação. A gente já vai ver isso mais detalhadamente. Entre um nucleotídeo e outro, a gente tem essa ligação, tá, através da pentose e do fosfato. Então, eu vou voltar aqui um pouquinho na estrutura do nucleotídeo. Tá vendo ali a posição do fosfato? O fosfato dali vai se ligar com a pentose do nucleotídeo de cima. E o fosfato do nucleotídeo de cima vai se ligar com a pentose do nucleotídeo mais acima. E assim eles vão se interligando. Então, a ligação de um nucleotídeo com o outro é sempre do fosfato com a pentose. E entre cadeias de nucleotídeos, que é o caso do DNA, a ligação é através de pontes de hidrogênio. Isso é importante, vai ser feita uma pergunta, inclusive na tarefa, a respeito desses tipos de união. Como eu tinha falado lá no nome, né, quando eu estava comentando o nome do DNA, a pentose dele é uma desoxirribose, que é um carboidrato monossacarídeo. E como bases nitrogenadas, nós temos 4 tipos do DNA. A adenina, que é representada pela letra A guanina, que é representada pela letra G, a citosina, que é representada pela letra C, e a timina, que é representada pela letra T. Adenina e guanina, elas são chamadas de básicas púricas, porque elas têm na sua organização uma substância chamada purina. E a citosina e a timina são chamadas de bases pirimídicas, porque elas têm na organização molecular delas uma substância chamada pirimidina, tá? Essa ligação das pontes de hidrogênio vai ser sempre entre uma base púrica e uma base pirimídica. Então, a adenina, que é uma base púrica, por exemplo, tem afinidade com a base timina, que é uma base pirimídica. A guanina, que é uma base púrica, tem afinidade com a base citosina, que é uma base pirimídica. Então, lá nas cadeias de DNA, nas duas fileiras de nucleotídeos, essa ligação através das pontes de hidrogênio vai ser sempre adenina com timina e citosina com guanina, e vice-versa. Beleza? As pontes de hidrogênio, então,
vão ligar essas duas cadeias através das bases nitrogenadas, como eu falei agora. Então, aqui eu botei um desenho esquemático do DNA. Aqui embaixo, deixa eu só ampliar aqui para vocês verem, é o formato que ele se apresenta, né? Ele é chamado, então, de dupla hélice. Ele vai ter, então, duas fileiras de nucleotídeos. E essas fileiras, elas vão espiralizando e se encontrando, formando duas hélices. Então, são duas hélices espiralizadas. Tá? Então, por isso que ele é chamado, então, de dupla hélice. Aqui nessa representação, essa fita verde, ela corresponde ao fosfato mais a pentose, que no caso do DNA é a desoxirribose. E o que está ali formando aqueles degrauzinhos ali, né, são as bases nitrogenadas. Então, aqui nessa simplificação, né, da representação das duas cadeias, ó, ao invés de estar aqui espiralizada, como aqui embaixo, eu desespiralizei, eu estiquei as fitas de DNA e continuei com o meu pareamento. Então, tá vendo aqui? A fita verde seria a pentose mais o fosfato, e o que está coloridinho são as bases nitrogenadas que estão se ligando ali pelas pontes de hidrogênio. Entre a adenina, que é a letra A, e a timina, que é a letra T, eu tenho duas pontes de hidrogênio. Entre a citosina, que é a letra C, que está tendo afinidade com a guanina, que é a letra G, eu tenho 3 pontes de hidrogênio. Então, sempre que eu tiver a adenina se ligando à timina, 2 pontos. Citosina se ligando à guanina, 3 pontos. Tá? Inclusive, tem uma questão de vestibular que fez um questionamento a respeito dessas pontes de hidrogênio. Ela fazia uma referência assim, do tipo, se eu tivesse uma molécula de DNA com muitas adeninas e timinas se ligando, né, uma representatividade muito maior de ligações entre adeninas e timinas do que entre citosinas e guaninas, e tivesse uma outra molécula ao contrário, qual delas eu teria mais dificuldade para separar? Porque quanto mais pontes de hidrogênio eu tiver, mais difícil vai ser essa separação entre as cadeias, né? Então, a questão de vestibular fazer referência a isso, para saber se o aluno tinha, né, essa referência da quantidade de pontes de hidrogênio que ocorre entre a adenina e a timina e entre a citosina e a guanina, tá? Então, é óbvio que quem ia demorar mais para se desligar é o DNA que tinha mais citosinas e guaninas, né? Porque elas têm 3 pontes entre elas, demoraria mais para fazer essa tensão de separação. Aqui, nesse outro esquema, eu tenho desmembrado toda a organização molecular. Então, tá vendo aqui o fosfato, né? Ali é o fósforo no meio, o P, com os oxigênios ao redor. Ele vai, então, se ligar à pentose. Tá vendo aqui? Pentose. Tá? A pentose, então, do DNA, nessa posição, numa das posições, ela não tem oxigênio, por isso que ela é desoxi, ela perdeu um oxigênio numa das posições da pentose, tá? Ela só vai ter o hidrogênio. E depois, ligada à pentose, a gente tem a base nitrogenada, que no caso aqui, no nucleotídeo de cima era uma adenina, no nucleotídeo de baixo era uma citosina. Na cadeia que está se ligando a essa, que está pareando com essa, a gente vai ter a timina pareada com a adenina e vai ter a guanina pareada com a citosina, para que ocorra, né, a afinidade base púrica, base pirimídica, tem afinidade, pontes de hidrogênio, e aí eu faço a conexão das duas cadeias do DNA. Toda vez que o DNA quiser fazer duplicação, ele tem que fazer um molde, ele vai usar uma das fitas e ele vai ter que fazer, então, essa desvinculação. Mas esse processo de duplicação do DNA, a gente vai estudar ele com mais detalhe quando a gente for ver o núcleo,
beleza? Esse processo ele é chamado de duplicação semiconservativa. E a gente vai estudar um pouquinho melhor como que isso é feito. Então aqui o objetivo é a gente saber que o DNA tem uma pentose chamada desoxirribose, tem 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, tá? E que essas bases nitrogenadas, então por afinidade, elas se ligam em pontes de hidrogênio, fazendo a conexão das 2 fitas de DNA, das 2 cadeias de DNA, beleza? Então o DNA ele tem uma organização com cadeias compostas, porque ele tem 2 cadeias e essas cadeias ficam interligadas através das bases nitrogenadas. Toda vez que a gente tem a organização do DNA, a gente tem uma comparação com uma escada, porque se vocês olharem parece uma escada mesmo, né? Então a ligação das bases nitrogenadas são os degraus da escada. E fosfato mais pentose é o corrimão da escada, que no caso aqui está sendo representada por essa fita verde. Então, na posição da fita verde, a gente tem fosfato mais pentose. E depois a gente tem a ligação das bases nitrogenadas, formando os degraus da escada. Beleza? Passando então aqui adiante, a gente vai falar um pouquinho do RNA. O RNA é o ácido ribonucleico. Lembrando que nucleico é porque ele foi descoberto pela primeira vez no núcleo, e ribo, porque ele tem na sua pentose um monossacarídeo chamado de ribose. Ribose, tá? A ribose, ela é praticamente a mesma coisa da desoxirribose, porém, naquela posição que a desoxirribose perdeu o oxigênio, a ribose tem o oxigênio, tá? O restante todo da organização molecular dela é a mesma da desoxirribose. Então, a diferença entre ribose e desoxirribose é que a ribose tem oxigênio em todas as posições ali da pentose e a desoxirribose perdeu um oxigênio. O RNA, ele é um ajudante do DNA. Ele faz um processo de intermediação do controle, das ações de controle vindas do DNA para a execução efetiva desse controle metabólico. Quem vai fazer esse processo de controle metabólico, ou melhor, quem vai executar esse processo de controle metabólico é o ribossomo, porque o DNA ele codifica esse controle metabólico através da produção de proteínas. Então, ele manda um código através do RNA para o ribossomo. Depois a gente vai falar mais do ribossomo. O ribossomo é uma organela que está presente no citoplasma da célula. E esse ribossomo, ele vai ficar responsável, então, por fabricar essas proteínas que contêm essas informações do controle metabólico. Então, o DNA tem a informação, o RNA é o intermediador e o ribossomo é o executor do controle, né? Então, a gente tem esses três momentos da célula que são super importantes. E aí, a gente vai falar mais desses processos quando a gente for ver citoplasma e núcleo. Ele vai possuir uma única cadeia, diferente do DNA, né? O DNA tem 2 fitas, 2 cadeias, o RNA tem uma só, então ele não vai ter ligação através de pontes de hidrogênio. A pentose é a ribose, que eu já falei, né? Que é um monossacarídeo, um carboidrato monossacarídeo. E as bases nitrogenadas, nós vamos ter 3 bases idênticas ao DNA. Então, a adenina, a guanina e a citosina, elas são bases que já ocorreram lá no DNA, quando a gente viu ele. Qual é a diferença? É que no RNA a gente não tem a timina, então a timina é uma base nitrogenada exclusiva do DNA, e no lugar dela, no RNA, a gente vai ter a uracila, que é representada pela letra U. Então, a uracila, ela vai ser uma base nitrogenada exclusiva do RNA. Então, essa é uma das diferenças.
Então vão acumulando aí as diferenças que depois a gente vai listar elas, tá? Que é importante a gente saber. Existem 3 tipos de RNA produzidos. O RNA chamado de mensageiro, que é aquele que vai levar a mensagem do DNA até o ribossomo. O RNA ribossômico, que é um RNA que está lá na composição do ribossomo, que é aquela estrutura do citoplasma que vai executar a síntese da proteína, né? Ela que vai fabricar a proteína que o DNA está mandando fabricar. E o RNA transportador é um tipo de RNA que vai localizar os aminoácidos importantes para a fabricação daquela proteína. Por que aminoácidos? Porque os aminoácidos são as subunidades das proteínas. Os aminoácidos são os monômeros das proteínas. Lembrando que as proteínas também são polímeros. Então, essa localização de que aminoácidos vão fazer parte daquela proteína que está sendo fabricada é a função do RNA transportador. O RNA ele é produzido a partir do DNA. Então, trechos do DNA servirão de molde para a fabricação do RNA. Esse processo de fabricação do RNA é chamado de transcrição. Tá? Então, não se preocupem que a gente vai voltar nesses processos, assim como a gente vai voltar lá no DNA para falar um pouquinho de como ele se duplica, né? De como a gente fabrica mais DNA nas nossas células. Muito bem. Então, aqui a gente vai ter a estrutura do RNA, olha lá, uma única cadeia, que também faz esse momento de espiralização. Então, lá, a parte da fita, né, que está sendo mostrada seria, então, o corrimão, né, da nossa escada, só que agora a nossa escada, ela tá cerrada ao meio. Essa parte, né, então é a pentose, que no caso do RNA é a ribose, mais o fosfato. E cada degrauzinho ali é a base nitrogenada. Lembrando que aqui no RNA, ao invés da timina, a gente tem a uracila, tá? Aqui eu coloquei, então, pra gente ir finalizando, esse resumo DNA versus RNA, pra gente ver bem as diferenças, tá? Então, para começar, o DNA, ele é uma molécula que tem 2 cadeias de nucleotídeos. O RNA é uma molécula que tem uma cadeia de nucleotídeos. Então, o DNA, ele é composto e o RNA, ele é simples, relacionado, então, ao número de cadeias. A pentose do DNA é chamada de desoxirribose. A pentose do RNA é chamada de ribose. Aqui, inclusive, a gente tem a organização molecular para vocês compararem. E olha lá, na posição ali de uma das pontas, na ribose a gente tem OH, OH, e na desoxirribose a gente tem OH e só um H. Então, naquela posição ali que é a diferença. Ó. Deixa eu ampliar aqui. Ó. Aqui bem embaixo, OH, OH. E aqui no DNA a gente tem OH e só H. Ó. Aqui o DNA perdeu o oxigênio. Por isso que ele é desoxirribose. Tá? Ele perdeu um oxigênio. Qual é a outra diferença? Bases nitrogenadas. Então, eles vão ter as compartilhadas, né? Citosina, guanina e adenina, mas eles vão ter, então, cada um a sua exclusiva. Timina para o DNA, uracila para o RNA. Tá? Então, a gente tem aqui as principais diferenças de organização de DNA e RNA. Lembrando que são 2 moléculas de material genético, né, que tem esse nome ácidos nucleicos porque foram descobertos no núcleo. Mas a gente vai ter ocorrência de DNA e de RNA fora do núcleo. Onde nós vamos encontrar DNA e RNA?
o RNA no ribossomo, né? E também livre na célula procurando os aminoácidos. E o DNA, ele vai estar presente em algumas organelas, como por exemplo a mitocôndria. A mitocôndria, ela tem DNA, um DNA exclusivo dela, que é chamado de DNA mitocondrial, e nas células vegetais, no interior dos cloroplastos. Então a gente vai ter esse posicionamento de moléculas de DNA fora do núcleo. Mas a maior parte desse DNA, ou seja, a maior parte da informação genética, ela está realmente no núcleo, tá? É ele que contém a maior parte da informação genética. Então eu encerro por aqui, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, me mandem lá no canal da Iônica, estou esperando um retorno de vocês sobre as aulas passadas, as explicações, as correções de exercício. Se comuniquem lá através da Iônica, me mandem as dúvidas de vocês, que eu respondo. E espero nos encontrar em breve, espero que vocês estejam bem, que vocês tenham uma boa semana de estudos então. Beijo da prof.